Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar, a palavra de Deus, para compartilhar Jesus, a palavra viva, para a gente poder estar sempre recebendo mais do Espírito Santo e que essas mensagens possam realmente fazer alguma diferença na vida de cada pessoa que recebe as mensagens através de Jesus, Que a gente possa estar cada vez mais conhecendo Jesus e conhecendo Ele a um nível pessoal, pessoalmente, tendo este relacionamento. E Ele, sendo a palavra viva, a palavra de Deus encarnada, Ele sendo Deus, Ele mesmo diz, quem conhecer a mim conhece ao Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então esse relacionamento íntimo com Jesus, em última instância, é o nosso relacionamento íntimo com o Pai, com Deus. Então o Deus infinito, que a gente não vê, a gente não pode compreender em sua plenitude, mas nós temos Jesus como a nossa referência, como a nossa bússola, como a presença histórica de um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Antes de entrarmos na meditação de hoje, eu vou colocar alguns pedidos de oração, que foi colocado no grupo, mais uma vez. A Loriette pede pelo Fábio Godinho, pela esposa Liz e filhos, a família toda acometida do Covid-19, do Covid-19. A Cleusa, como todos acompanharam, ela pediu oração em vários momentos. A gente viu inicialmente pela irmã que estava com Covid, que era mãe daquela sobrinha que estava com câncer. Elas faleceram, ambas, uma faleceu primeiro, a mãe faleceu, depois faleceu a filha, também em situação, no caso de câncer. E a irmã dela, Jesuína, que é a irmã mais velha, também faleceu, veio a falecer. Como vocês observaram também, alguns desses quadros evoluíram rapidamente e não quer dizer que Deus não escutou as nossas orações, quer dizer que essas pessoas foram chamadas de volta para o Pai por Ele mesmo. Ele deu a vida e Ele as recebeu de volta. A gente sabe que fica a dor e a falta da presença dessas pessoas com os seus familiares, e é por isso que oramos, por isso que oramos agora, para que realmente haja um consolo, haja um espírito de paz, um espírito de consolação, que possa habitar no coração desses entes que ficaram, sobre os seus queridos que se foram, especialmente a Cleusa, como nós vemos, as duas irmãs dela e a sobrinha, se foram num espaço curto de tempo. Isso faz realmente a gente pensar muito na importância do nosso tempo aqui na Terra e da finitude da nossa vida. Todos nós um dia encontraremos o nosso Pai. Que isso seja motivo de consciência, de alerta para todos nós, para que a gente tenha uma vida, realmente uma vida significativa, uma vida dentro dos moldes que Jesus nos apresenta, para que a gente tenha a graça de Deus nos alcançando a cada dia, para que a gente possa estar então caminhando no caminho de Jesus. Então eu pedi que todos estejam orando então pela Cleusa e pela família da sobrinha da Loriette.
E todos, obviamente, todos os outros que acometem, a gente sabe que a pandemia não acabou de forma alguma. No Brasil está muito acentuado os casos. Então, que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que estão sofrendo nesse momento. Dê muita, muita força para todos os profissionais de saúde, né, que têm que enfrentar, né, essa luta diária na tentativa de salvar vidas, né, e que eles possam estar também recebendo também a paz de Deus, que quando as pessoas falecem, que não foi falha deles, né, que não foi uma falta, né, de cuidado. As pessoas estão ali, eles entregam realmente o máximo de cuidado que eles podem dentro das limitações humanas, físicas, de espaço, de medicamento, de tudo que acontece em cada hospital, em cada lugar no Brasil. Mas, em última instância, todos nós estamos, na verdade, sujeitos a Deus. E é Ele que, então, está ali olhando tudo isso e muitas vezes aliviando o sofrimento de alguém e chamando para si, né, essas pessoas. A gente possa estar, então, confortados para todos aqueles que Deus assim quis, Deus assim chamou. Me lembro que a gente fez a última meditação sobre a oração do Pai Nosso, né, que é exatamente isso que Jesus nos ensina, né, a submissão e que seja feita a vontade do Pai, acima da nossa vontade. Então eu tenho certeza que todos esses entes queridos, as pessoas que os amam, queriam que eles ficassem, queriam que eles se recuperassem. Mas a nossa submissão ao que Deus quer, que vai fazer a gente, na verdade, entender que assim foi melhor. Assim foi melhor. Assim Deus quis. E que eles estejam, então, confortados e na paz do Senhor. A meditação de hoje, irmãos, tem como objetivo o domingo de Ramos, é conhecido como o domingo de Ramos, que é comemorado uma semana antes da Páscoa. Eu não vou entrar, obviamente, no mérito de se é uma semana antes, quando é que é a Páscoa, por que comemorar. O meu ponto vai ser o seguinte: já que foi reservado uma data, né, histórica para se falar sobre esse domingo de Ramos, que a gente possa então ir junto com Jesus. O que foi que ele fez nessa data, nessa época, né, por ocasião do chamado então Domingo de Ramos, e para que a gente, se tem alguém eventualmente comemorando o Domingo de Ramos, que eles possam pelo menos saber o que eles estão comemorando, ou por que essa data seria importante. Nós sabemos que, obviamente, Jesus será, né, historicamente crucificado logo à frente, né, desses acontecimentos. Esses acontecimentos, portanto, precederam a crucificação de Jesus. Mas vamos acompanhar, vamos ler nos evangelhos então o que Jesus estava fazendo e o que aconteceu nessa época. Amém? O primeiro texto que eu quero trazer é um texto que está em Zacarias, capítulo 9. Né? O profeta Zacarias estava dizendo ali então uma profecia que logo seria refletido no domingo de Ramos, né? Nesse domingo que Jesus então entra em Jerusalém. A profecia dizia o seguinte: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Segue um pouquinho mais o texto e ele diz logo depois: ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra.
Então, a profecia de Zacarias, que viveu por volta aí de talvez 300 anos antes de Jesus, né? Dizendo sobre a vinda de um dos seus, o seu que vem a você, né? O seu do povo de Israel, que vem vitorioso, mas humilde, né? E ele proclamará a paz. Interessante, na profecia já dizendo isso. Ele proclamará a paz. Aí nós vamos para o texto, então, do começo, né, do episódio onde Jesus faz a sua entrada em Jerusalém. Está ali relatado, tem outros relatos também em Lucas, mas eu peguei o de Mateus, que diz o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês e logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Então, trata-se de um empréstimo. Mas você vê aqui então Jesus, né, pedindo ali para os seus discípulos, alguns deles, né, 2, não diz quem, mas eles foram enviados então para pegar a jumentinha, né? Interessante, né? Interessante. Seguindo o texto, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes mantos Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Né? Então veja a cena também que é montada, muitos também se remetem a filmes e outras coisas que nós já vimos. Essa entrada então dele, de Jesus, em Jerusalém, onde ele montou na jumentinha, né? E foi entrando e as pessoas então estendiam seus mantos para ele passar em cima. Era uma situação de honra, era uma situação de realmente exaltação à chegada de Jesus. Né? Continuando o texto. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam, ou seja, aquela multidão toda, tanto à frente como atrás, todo mundo junto, gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana, 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 uma saudação, né? Salve, né? Salve, ó filho de Davi. Bendito é você que vem em nome de Deus, em nome do Senhor. Hosana nos céus, salve os céus. Era isso que eles diziam. E mais à frente, então, havia mais um texto ali que as pessoas se comunicavam, né? O que essa turba estava fazendo. E uma perguntou: quem é esse aí? E alguém que estava ali gritando dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então vejam, por que é importante a gente estar lendo, né, esse trecho hoje? Porque hoje, historicamente, nós temos o quê? Nós temos aqui um relato, né, de que pessoas que estavam ali presentes diziam, né, de Jesus que ele era filho de Davi, ou seja, que ele tinha essa linhagem, né, linhagem de sangue, né, da tribo de Davi,
e que ele era um profeta, com certeza, porque já tinha acontecido várias situações antes, onde as pessoas falavam, vejo que tu és profeta. E ele, né, mais uma vez, historicamente, ele é de Nazaré, da Galileia. Ele é profeta. E ele é filho de Davi. Então, eu quis colocar exatamente essas duas afirmações para a gente saber o seguinte, que do ponto de vista humano, né, do ponto de vista biológico, está tudo certo. Né, porque eles estão dizendo da linhagem dele, estão dizendo também que eles sabiam que ele era um profeta. Talvez a coisa mais importante para a gente saber hoje é saber se ele era só isso. Se ele era só filho de Davi, se ele era só um profeta. Né? Então, nessa situação, ele entrou em Jerusalém, saudado por todos e tal, e Jesus incomodava, né? Incomodava as autoridades. Vejam que a situação já era tumultuosa, porque ele foi recebido com honras de um rei. Né? Com honras de um rei. Esse negócio de estar entrando na cidade, montado num jumento e todo mundo colocando tapete para ele, tá? Fez com que, obviamente, o pessoal do poder oficial, do poder humano, né, ficasse realmente de cabelo em pé. Né? E aí tem essa outra cena, então, que eu coloco, onde já essas pessoas que ficaram de cabelo em pé vêm interpelar Jesus. Né? O texto está ali em Mateus 21, 23. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Certo? Então vejam, aparentemente então, né, grupos poderosos, de muita importância, né, dentro do campo ali político e geopolítico, né, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. Perguntaram, sim, você está fazendo tudo isso com a autoridade de quem? E é muito interessante porque olha como é que Jesus responde. Jesus respondeu, eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Aí ele faz a pergunta. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então veja bem. Líderes e sacerdotes, né? Líderes religiosos chegaram-se a ele. Esse pessoal todo conhecendo, obviamente, tudo o que se passava ali em termos de religião. Né? Aí ele pergunta sobre João Batista, o Batista, não é o João apóstolo. Né? O João Batista, que inclusive foi quem batizou Jesus. E ele pergunta para eles, então, fala assim, bom, eu vou te responder com que autoridade eu faço. Então, a primeira pergunta é, com que autoridade João fazia o que ele fazia? Né? Era dos céus ou era essa uma autoridade mundana? Né? Era uma autoridade que nem essa de vocês aí, né? De líder, de chefe, né? De hierarquias de poder. Era dessa hierarquia que ele tinha o poder ou era do céu? Né? Interessante. Aí eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta.
Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ou seja, né? Jesus perguntou para eles o seguinte: vocês têm discernimento das coisas? A resposta deles foi: nós não estamos procurando por discernimento. Nós não estamos procurando pela verdade. Nós estamos procurando por uma posição política. Vocês veem pela resposta. A resposta é: não sabemos. Não sabemos não porque eles não soubessem. Não sabemos por quê. Porque se o que João Batista pregava vinha de Deus e ele era profeta e ele falava a verdade, né? Jesus imediatamente ia dizer: então por que vocês não acreditam no que ele falou? Certo? Eles não querem se comprometer. Não querem se comprometer. E se eles falarem que isso aí é dos homens, que os homens é que faziam isso aí eles vão ficar de mal com o povo. Porque o povo dizia que João era profeta. Né? Então a resposta deles foi o quê? Não sabemos. Sabe o que Jesus responde? Aí Jesus responde o seguinte: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que ele quis dizer é o seguinte: se vocês querem saber a verdade, vocês sabem a verdade. Tá? Então não venham com essas perguntas que vocês têm a resposta, mas vocês não querem saber, vocês querem fechar o seu olho para a resposta verdadeira. Então você vem me perguntar com que autoridade eu faço essas coisas? Vocês sabem. Vocês sabem. Vocês sabem. Então esse é o primeiro ponto, né, que eu queria colocar sobre Jesus sendo realmente Deus e sendo e tendo o poder, né, de fazer tudo o que ele fez, de falar tudo o que ele falou, né, sendo filho, né, de Deus. Tem mais uma cena que eu gostaria de também a gente meditar a respeito, que diz o seguinte: estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou. Jesus, perguntou para eles, os fariseus: o que vocês pensam a respeito do Cristo? Cristo, Messias, o ungido, o escolhido. De quem ele é filho? É interessante porque Jesus colocou uma pergunta que também eles sabiam, né, e que fazia então eles tentarem pelo menos chegar a uma razão de quem era Jesus. Por quê? Porque a resposta deles diz o seguinte: ele é filho de Davi. Responderam eles. Ou seja, de quem que o Messias seria filho? Eles falaram, filho de Davi. Eles estão respondendo na mesma linha de herança sanguínea que o povo começou a dizer, filho de Davi, né? Hosana nas alturas, seja bem-vindo. E eles estão dizendo, pois o Messias, o enviado, ele viria da tribo de Davi. Aí Jesus falou para ele, então pensa o seguinte, então, se ele é filho de Davi, então como é que Davi, falando pelo Espírito, ou seja, orando com Deus, o chama de Senhor? Então ele fez aqui os fariseus e mestres da lei pensarem o seguinte: ora, ele é filho porque é da descendência sanguínea? Mas se ele é filho, como é que ele é Senhor? Como é que ele está acima de Davi? E aqui Jesus está questionando, então, botando em questionamento para eles pensarem a divindade de Jesus, não a sua linha sanguínea. Porque você fica dando importância para filho de Davi e linhagem sanguínea, esquece do fato de
em nome de quem ele fazia as coisas que ele fazia, que é o que ele respondeu agora há pouco sobre João Batista. Mas quem que te deu o poder? Ninguém, ninguém na terra deu poder para Jesus. Ele é Deus. Ele é Senhor. E é interessante porque eles acreditavam que o Messias viria da linha de Davi, da linha da tribo de Davi. E Jesus está dizendo, sim, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Acho que teve muita gente antes de Jesus que também era da linha de Davi. Ele tem que ser Senhor. Ele tem que ter o poder do Pai. Ele tem que ser Messias enviado pelo Pai, ungido por Deus. E nós sabemos que esse Messias enviado por Deus era Jesus, porque o próprio Jesus falou dele mesmo. O próprio Jesus falou dele mesmo. Eu vou me remeter aqui a um episódio anterior a essas cenas. Lembre-se que essas cenas são todas na semana aí depois do Domingo de Ramos, antecipando a crucificação. Essa cena aqui todo mundo conhece. É a cena da mulher no poço, que Jesus, né, fala que ela teve 5 maridos anteriores, mas o atual também não era. Ela fala, vejo que és profeta. Aí tem toda aquela conversa, onde é que você vai orar? Devemos orar aqui ou lá. Jesus fala, você deve orar em espírito e em verdade. Aquele que beber da água que eu der nunca mais sentirá sede. Aí a mulher falou assim, não, legal, você está falando tudo isso aí, eu vejo que você é profeta e tal. Ela disse, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, tipo assim, não, eu estou te escutando tal, mas já tem muita confusão nessa área, né? Então ela não estava ainda acreditando, né, no que ela estava escutando ali, porque ela estava esperando o quê? O Messias. Sabe o que Jesus disse? Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou aqui falando com você. Não precisa esperar. Não precisa esperar para ficar sabendo qual é a verdade. Eu estou te falando a verdade. A verdade é que vocês não adorarão nem nesse monte nem naquele, vocês adorarão em espírito e em verdade. Então, Jesus diz dele mesmo, eu sou o Messias. Isso aí, obviamente, causa, né, muito espanto, porque tem aqueles que não creem. Até hoje, né, você escuta, por exemplo, pessoas talvez de outra religião, de outra linha ideológica e tal, aceitando muitas vezes Jesus como sendo um profeta. Ele é um profeta, né? Ele fala a verdade. Muitos aceitam ele como sendo, por exemplo, um grande pai da moral, né? Um pai da ética, né? Mas não aceitam ele como sendo realmente Deus e como sendo o Messias. O Messias que ia trazer a paz ao mundo. O Messias prometido e enviado por Deus. Ele falou, eu sou o Messias. E a mensagem, eu acho, irmãos, para um domingo de Ramos, ainda é essa. Ainda é essa. Se alguém está comemorando, né, o domingo de Ramos, que seja um momento no nosso calendário para a gente lembrar o seguinte: Jesus é um rei divino. Ele é rei, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus, que exatamente vai ser crucificado logo mais, como a gente vai estar meditando na semana que vem. Tem esse trecho então que já aponta para isso, né? Em João, capítulo 1. Mais uma, vamos dizer assim, mais uma profecia, né? Ou mais uma verdade
revelada por João Batista. Ok? Esse trecho diz o seguinte: no dia seguinte, João, eu acrescentei aqui Batista, tá? Viu Jesus aproximando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olhem a afirmação que João fez. João disse: aí está o Cordeiro de Deus. É ele que é o Messias. É ele que foi enviado para o perdão dos pecados. Ele vai tirar o pecado. Ele vai trazer a paz. Ele vai trazer a paz entre homem e Deus. Ele vai quebrar todo o esquema da religião. Ele veio para unificar, né, em espírito e em verdade, os homens com o divino. Então, aqueles que criam que João Batista era profeta, deveriam crer também que Jesus é o Cordeiro de Deus. E que ele, portanto, é o Messias enviado. E toda aquela festa, aleluia, hosana, salve, salve, você é o rei, né, que veio para Jerusalém, que a gente possa também, né, estar humildemente reconhecendo nesse domingo que ele não é rei do esquema de poder terrestre. Não é. E não é isso que ele quer ser, e não é para isso que ele veio. E ele falou várias vezes isso também. Nós temos aqui um trecho em João, capítulo 18, versículo 36. Disse Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, lhe afirmo, o meu reino não é daqui. Isso aqui foi dito, inclusive, momentos antes de eles prenderem, né, e levarem Jesus perante Pôncio Pilatos. Ele diz com todas as letras. É interessante que eu entendo como os poderes aqui da terra tremem e sentem, né, esse poder que eu trago, porque ele é divino. E realmente esse é o poder que você deve temer e tremer. É o poder de Deus. É o poder de Jesus. Mas ele não veio para reinar nos moldes humanos. Ele veio para reinar no seu coração. Ele quer ser rei. Ele quer ser rei da sua vida. Ele quer ser rei do modo como você conduz a sua vida. Esse é o reino de Deus, que pode ser feito aqui e agora no seu coração. Se você aceita Jesus como quem ele é, o Messias, o Cristo, aquele enviado por Deus para o perdão dos pecados e para a revelação plena de Deus. Então, se você acredita nele, você é tocado então pelo infinito que vem e te diz: isso é verdade, e você se converte a ele. Você se converte aos caminhos de Jesus e entra em paz com Deus. Se isso não fosse verdade, irmãos, seria loucura, né? Então, para finalizar, eu peguei um texto do livro Norman Christian Faith, escrito por Watchman Nee, pastor chinês, já falecido, mas esse livro data 1936. E esse pastor, né, pregando ali na China,
Ele propôs uma coisa que inclusive depois foi ecoada no livro do C.S. Lewis, que fala a mesma coisa. Não há necessidade de provarmos se Jesus é Deus ou não. Tudo o que temos que fazer é descobrir se ele é um lunático ou um mentiroso. Se ele não for nenhum, nem outro, ele deve ser o Filho de Deus. É muito simples, porque ele inclusive propõe uma lógica que é a conclusão que eu e você devemos também chegar. Ele falou que ele era o Messias, ele falou que ele veio, ele mostrou o poder dele, ele curou pessoas, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi para a cruz por amor, ele morreu, depois ele ressuscitou para a glória de Deus. Né? E essas coisas todas, você junta e fala assim, mas isso é fato histórico, foi comprovado por todos os que viveram e viram, e escreveram vários livros a respeito disso, a história foi grafada em cima disso. E você fala o seguinte, sim, eu sei, está ali, está escrito, mas esse cara então é um louco, ele achava que ele era Deus. Que nem o Henry Christie, né, que habitava Curitiba, se não me engano, acho que agora está em Brasília, nem sei se está vivo, mas é um cara que, né, que falava, eu sou o Cristo. Então, ou Jesus é lunático, ou ele é muito mentiroso também, tá? Ou ele é quem ele diz que ele é. Porque se quando ele fala, eu sou o Messias, você fala assim, ah, então você não é o Messias, você está falando que ele está mentindo. Se ele fala, quem vê ao Pai vê a mim, quem me vê, vê ao Pai, eu e o Pai, eu e Deus somos a mesma pessoa, ou ele está mentindo, ou ele é lunático. Agora, se isso tudo não vale para você, então Jesus é Filho de Deus. E neste domingo, nessa entrada gloriosa dele em Jerusalém, que a gente possa se lembrar disso. Muitos daqueles que estavam ali, colocando tapete para ele, dizendo: seja bem-vindo, filho de Davi, você vai reinar aqui como nosso novo rei, vai tirar a gente dessa escravidão aqui dos romanos, você vai ser nosso líder, e nós vamos ter verdadeiras batalhas e guerras contra os invasores, e nós seremos vitoriosos. Está com o rei errado na cabeça. O rei Jesus é de outra dimensão. O reino dele não é deste mundo. Ele quer reinar na sua vida, no seu coração. E só depende de você fazer essa entrega, essa opção. Ele não vai forçar nada. Mas que hoje, nesse domingo, nesse dia, você possa estar caminhando, né, cada vez mais para se aproximar desse Jesus que é escrito ali nos livros e que ele se revela para nós como sendo Filho de Deus, aquele em quem, se você crê, você tem a fé naquilo que ele disse, você tem a salvação. Amém? Que vocês possam ser todos abençoados por essa mensagem e até semana que vem, quando a gente vai falar sobre a morte e ressurreição. Que Deus acompanhe.